Afirmamos ser real e verdadeiro o testemunho que vamos ouvir, que sirva de alerta para os crentes viverem mais em oração e as igrejas darem liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que a visão espiritual esteja sempre presente. E com vocês, o irmão para testificá-lo. O meu nome é José Barbosa, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na capital de São Paulo. Ex-macumbeiro, mas hoje crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou nordestino, do estado de Alagoas, de uma cidade chamada Penedo, e lá eu fui criado na minha infância, sempre visitando alguns terreiros de macumba. O meu pai, infelizmente, não era crente e frequentava sempre algumas seitas que não era do agrado de Jesus Cristo. E por isso eu fiquei sempre frequentando. Aos 18 anos, eu fui servir a nossa querida Força Armada. E chegando lá, conheci alguém que me incentivou achando que eu tinha jeito, tinha dom para espírito. Ali fui incentivado. E fiquei ali por alguns tempos, mais ou menos 3 anos. E depois fui a fazer um ritual chamado cabeça. Fiquei lá, fizemos vários trabalhos. Fizemos muitos e muitos trabalhos. Cheguei a ponto de fazer trabalho para alguém que tinha que ser feito na cidade, senão a pessoa enlouquecia. Trabalhávamos também lá com cobras venenosas. Esse tipo de trabalho aconteceu comigo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar. As cobras que foram adquiridas para um trabalho de macumbaria morreram quando foi pronunciado as palavras: o sangue de Jesus tem poder. Irmão José Barbosa, conta para nós no real essa história que aconteceu com as cobras que vocês adquiriram para fazer um trabalho de macumbaria e o que aconteceu na verdade. Era uma sexta-feira e nós tínhamos que fazer um trabalho com 7 cobras. E nós tínhamos ali já 7 cobras dentro de um caixão. Então chegou uma carta para uma das moças que trabalhava no centro. A senhora, sua mãe, escreveu uma carta para ela. A mãe dela e o pai eram membros da Assembleia de Deus. A mãe dela mandou uma carta aconselhando a ela a deixar aqueles caminhos, a voltar para os caminhos de Jesus. E ela começou a ler aquela carta, e num trecho daquela carta, de tudo que a mãe dela tinha escrito, tinha uma parte que dizia: minha filha, você vai voltar para Jesus porque o sangue de Jesus há poder. E de repente ela estava bem pertinho do caixão onde estavam as 7 cobras. Quando ela citou que o sangue de Jesus tem poder, todas as cobras começaram a estremecer. Dentro de 15 minutos não ficou uma cobra viva, porque realmente o que ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, e o que aconteceu ali naquele centro onde vocês estavam fazendo esse tipo de trabalho? Primeiro, que naquela noite não houve a gira, que é um culto ao demônio. Primeiro porque as cobras morreram todas e não teve como fazer esse trabalho naquela noite. E daí para frente, depois dessa carta, entrou sobre aquele centro, sobre os médios, enfermidade, batida de carro, tribulação. Depois que essa carta chegou, se passou-se grande luta ali dentro. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Numa simples carta, mas ali estava escrito: o sangue de Jesus tem poder. Transtornou completamente aquele centro de macumba. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, e para a sua glória nos levar. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Deus responde com fogo consumidor aos perseguidores dos crentes. Na verdade, todos aqueles que perseguem o servo do Senhor pagará um preço muito caro por isso. Eu sou testemunha que lá no Rio de Janeiro, eu morava perto da Igreja Assembleia de Deus e fazia a vigília de 15 dias. E ali tinha um grupo de pessoas que perseguiam aqueles servos de Deus.
Uma certa feita, um dia 2 de novembro, dia de finado, eles resolveram chamar a polícia e fazer a maior pressão contra aquele povo. Acontece que a polícia ali chegando, o pastor, com muita sabedoria, resolveu naquela noite cortar a vigília. Então eles foram embora, os crentes. Quando foi às 2 horas da manhã, aquela casa de construção, aonde eles tinham lá dentro acendido vela para as almas, pegaram fogo. E ali foi destruído tudo, porque eles resolveram a perseguir o povo de Deus. Quando o povo de Deus é perseguido sem causa, Deus toma as suas providências. Porque numa vigília onde alguém se sente incomodado pelo barulho, ali Deus está operando. Muitas vezes vemos barulho na rua e ninguém se incomoda. Mas o poder de Deus é assim mesmo. E vamos prosseguir ouvir mais frases de testemunhos maravilhosos pelo irmão José Barbosa. Em uma certa cidade, era uma barbaridade, lá naquele povoado existia um macumbeiro. Nos trabalhos que fazia com a sua bruxaria, trabalhava noite e dia e ganhava muito dinheiro. Para o povo ele dizia, e assim ele mentia, que as coisas que trazia colocava no terreiro. A ousadia do macumbeiro em convidar o pastor para assistir uma sessão de macumbaria. O homem de Deus sente no ar as astúcias de Satanás e repele com autoridade espiritual. Essa pessoa sou eu. Na época que eu era macumbeiro, eu conheci um pastor da Assembleia de Deus, que sempre que ele me encontrava, ele me evangelizava e falava do amor de Deus. Eu, para fazer uma afronta àquele homem, mandei que lá no centro fizesse uma carta convidando ele para que ele participasse a noite inteira de uma gira conosco. Após essa carta feita, eu fui até a ele e convidei e entreguei a carta na mão dele. Ele, olhando para mim, disse: moço, eu vou consultar e orar ao Deus a quem eu sirvo, e no dia dessa festa no seu centro, e dessa gira que vocês vão fazer aos demônios, o Deus que eu sirvo responderá a você. Não vou lá não, porque eu sou um homem de Deus, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas o Deus a quem eu sirvo lhe responderá nessa noite. Nessa noite, comecei uma gira mais ou menos às 10 horas da noite. E ali foi os atabaques batendo, ali foi feito vários cantos, feito muitas oferendas para o inimigo. Ali o centro estava cheio, tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Era um centro assim mais ou menos de 8 por 10. Somente tinha uma porta de saída, porque a da frente nós tínhamos fechado. Quando foi exatamente a 1 hora da manhã, no gongar, que numa linguagem mais fácil, que é chamada de altar aqui fora em outras religiões, pegou fogo ali e todos os papéis, todos os enfeites. Várias pessoas queriam sair por uma porta de menos de 1 metro de saída, e foi grande o grito ali dentro. Muitas pessoas foram machucadas, queimadas, e eu lembrei realmente do que tinha dito aquele homem. Cheguei para o dono do centro e falei daquela carta. Ele disse: nunca mais fazemos isso, porque o resultado dessa grande aflição aqui dentro foi que fomos mexer com aquele homem, e aquele homem serve a um Deus que é o Deus que ele serve é poderoso. Queridos irmãos, vamos prosseguir ouvindo mais testemunhos que possam edificar a nossa fé. Eu quero aqui chamar a atenção dos jovens, principalmente dos jovens que são crentes e muitas vezes não vigiam, oram pouco. Preste atenção neste testemunho para que você possa ser alertado contra as astúcias de Satanás. Desperta, jovem crente, desperta, jovem crente, andando na doutrina pra você ser diferente. Desperta, jovem crente, desperta, jovem. Satanás ensina o macumbeiro como se vestir e se disfarçar para enganar os crentes. A igreja que dá lugar ao Espírito Santo de Deus
Satanás não pode ficar camuflado. O dom de profecia livra a jovem crente. Eu sou conhecedor profundo que nos centros de Umbanda, nessas magias, geralmente aparecem pessoas, a maioria, 80%, é para fazer trabalhos conjugais. Uma certa feita chegou no centro um rapaz que queríamos que nós fizéssemos um trabalho para que uma moça viesse para ele. Essa moça é uma moça crente da Assembleia de Deus, trabalhava na Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse moço trabalhando ali, um moço de um poder aquisitivo muito bom, ele queria de qualquer maneira que aquela moça viesse para ele. Ele aproximou-se daquela moça e falou com ela. A moça, abrindo a sua bolsa, deu para ele um folheto evangélico onde tinha o nome da igreja, a rua e o número da igreja. E ali ele resolveu levar aquele folheto para que nós fizéssemos um trabalho para aquela moça, vir para ele, custe o que custasse. Por coincidência das coincidências, ele encontrou em uma casa de fotos no Rio de Janeiro o retrato daquela moça. Ele reconheceu o retrato dela. E ali ele deu muito dinheiro para o fotógrafo e conseguiu meia dúzia de fotos daquela jovem. Levou no centro para nós fazermos um trabalho para ela. E ali começamos a fazer um trabalho. A dona do centro e os donos disseram, aqui só tem um médium que pode fazer esse trabalho. E ali nós começamos a fazer aquele trabalho, dar comida para todos os orixás, todos das 7 linhas, porque um dia de domingo eu tinha que levar um pó chamado pó de pemba, para soprar naquela jovem à saída da igreja. Eu estava com a foto daquela moça, o nome da igreja. Além de eu estar com a foto, eu era vidente. E ali, um dia de domingo, às 5 horas da tarde, eu saindo da zona norte do Rio, parti para aquela igreja para fazer aquele trabalho. Mas antes de ir para aquela igreja, desceu ali um guia que descia uma vez por ano. Ele desceu para me orientar como é que eu tinha que fazer para entrar na igreja e ninguém me reconhecer que eu era um feiticeiro. Aí ele me orientou da seguinte maneira, que eu procurasse uma Bíblia e procurasse um paletó e uma camisa de manga comprida e quando eu entrasse na igreja, saudasse o porteiro com a paz do Senhor e desse o meu nome errado. Ali, como geralmente o pessoal crente tem nome bíblico, eu li o meu nome de Jeremias, que na realidade o meu nome é José Barbosa. Ali entrei e nas fileiras do banco, fiquei na fileira da direita, no primeiro banco. Porque eu era vidente, estava com a foto daquela jovem, observei logo que ela era a primeira moça que estava no coral. Uma moça de cabelo comprido, uma moça bem aparentada e acima de tudo uma moça santa. E quando aquela moça olhou para mim, começou a glorificar o nome do Senhor e dizer em voz alta que o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me cobre com teu sangue. A essas alturas, a banda já estava tocando um hino que hoje eu, como crente, conheço, que é o hino 24 da nossa harpa cristã.
seguindo, de repente eu vi quando Deus usou uma irmã no primeiro banco da igreja. E essa irmã, uma irmã simples, uma irmã humilde, mas, acima de tudo, uma irmã cheia do Espírito Santo de Deus. Deus usou essa irmã e ela veio marchando com autoridade, veio até a frente do púlpito e Deus, usando ela, disse: eis que o inimigo está aqui hoje para tragar uma das minhas ovelhas. Mas nesse exato momento, o meu espírito sobrevoou a igreja em forma de pomba. E eu, olhando para cima, para uma das janelas da igreja, eu vi quando aquela pomba alvinha entrou dentro da igreja, começou a dar aquela rasante na cabeça dos irmãos, ia na cabeça do pastor, em seguida foi na cabeça da irmã, e começou em cima daquela moça, bater as suas asas e derramar sobre ela como se fosse chamas de fogo. Sobrevoou o coral, a banda, finalmente sobrevoou toda a igreja. E ali de repente a igreja começou a se alegrar, glorificar a Deus. O poder caiu realmente do céu. E eu observei quando a igreja foi ficando vermelha, a começar pelas vestes dos irmãos, a começar pelo corpo dos irmãos, os bancos da igreja, os instrumentos, as paredes, as cortinas, o telhado. E finalmente eu observava quando das paredes saía muito sangue, derramava sobre aquele povo. E a igreja foi ficando mole, as paredes, foi ficando os bancos moles, os instrumentos moles, tudo vermelho. E de repente saía do chão como se fosse sangue, mais ou menos 1,5 metro de sangue. E a igreja toda alegre glorificava a Deus. A essas alturas eu já estava como se estivesse anestesiado. E olhei para o céu e tive uma visão que o Senhor Deus permitiu. Eu vi quando o telhado abriu e eu observava o infinito, o céu completamente azul estrelado. E lá do alto, muito alto, eu vi quando o exército de anjos descia. Eles traziam sob a sua mão uma espada, no bico da espada uma tocha de fogo, com suas vestes muito brancas, com seus diademas de ouro. Ali eles desceram, e dentro da igreja eles procuravam uma pessoa. De repente um dos anjos me olhou e disse: é aquele que a gente procura. E olhou para mim e disse: saiba de uma coisa, que essa igreja é comprada por um preço muito caro, é comprada pelo sangue do Cordeiro. E de repente eles apontaram a espada para mim, colocaram a espada sobre mim e disse: aqui não é o seu lugar. Me levaram até a porta, me empurraram para fora e disse: vai embora, porque aqui não te pertence, essa igreja é comprada pelo sangue de Jesus. Ao me ver fora da igreja, automaticamente procurei ir embora. Mas eu estava tão atordoado que eu não sei se fui de ônibus e se fui de trem. Finalmente eu cheguei no centro. Ao chegar no centro, ali baixou um guia antes de eu chegar e disse: a nossa missão não teve sucesso, porque naquela igreja, aquele povo é guardado por um Deus todo-poderoso. E nunca mais eu vou ali para fazer nada, porque fui tocado dali pelo exército do céu. De repente o Pai de Santo disse: nunca mais, esse centro não vai fazer nada contra os crentes, porque os crentes realmente têm um Deus que cuida dele e nós podemos pagar um preço muito caro por isso. Desanimem, vamos todos trabalhar. A seara é bem grande, temos almas pra ganhar. Não fiquemos parados, vamos evangelizar. Jesus está chegando e que conta vamos dar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O Evangelho de Cristo ao mundo anunciar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O Evangelho de Cristo ao mundo
a entrega de folhetos com textos bíblicos em lugares públicos. Os que são chamados para entregar folhetos, façam com fé, amor e sabedoria e ganhem muitas almas para Jesus. O qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A minha conversão foi o seguinte: uma tarde de domingo, eu vindo do Rio de Janeiro de uns trabalhos, já morando aqui em São Paulo, na Vila Galvão, Guarulhos, me encontrei no ônibus que saía da Estação da Luz com destino até a Vila Galvão. Encontrei um presbítero chamado Ranulfo Gabriel dos Santos, que hoje é pastor. E ali ele me trouxe um folheto escrito 1 Coríntios 13, a excelência da caridade. Aquele folheto tinha uma rosa. Eu achei aquele folheto, aqueles dizeres muito bonitos. Guardei dentro de uns livros que eu tinha de magia. Guardei aqueles folhetos e levei para minha casa. Ele morava na mesma vila que eu morava. Fiz amizade com aquele homem de Deus. Ele falava de Jesus e eu falava dos guias. Ele defendia o sangue de Jesus com muita sabedoria e eu defendia os orixás. Isso levou muito tempo. Toda vez que ele me encontrava, ele falava do amor de Deus e ele falava e eu falava dos Exus. Uma tarde de domingo, todo mundo saiu dentro da minha casa. Eu tive um sono profundo, como se fosse arrebatado. E ali eu fui levado a um deserto onde tinha um prédio muito alto, janelas muito largas, e começou daquele prédio sair muito fogo, sair muita gente gritando, era grito, larido ali dentro. E eu vi quando ali daquele prédio alto saiu 2 homens em forma de bode, demônios com machado na mão, e começaram a correr atrás de mim. E eu corria de um lado, corria para o outro, e eles querendo me pegar para me jogar dentro daquela fogaréu. E meu pai, que já é morto há quase 40 anos, eu observei assim e comecei a gritar e fui para junto de meu pai. Ele disse: meu filho, eu não posso fazer nada, mas aquele povo que está ali, ele pode fazer alguma coisa por você. E eu olhei de cá, era mais ou menos uns 70 crentes rodeados, cantando e glorificando a Deus. Pessoas com vestidos compridos, com uma faixa na cintura de mais ou menos 4 dedos, uma faixa azul. E eu ali chegando no meio daquele povo, me aproximando no meio daquele povo, ao me meter no meio deles, o inimigo automaticamente foi embora. E eu me acordei imediatamente. Mas eu já me acordei tomado nessas alturas pelo Espírito de Deus. Já comecei a quebrar tambor, já comecei a rasgar roupa, já comecei a jogar guia no mato. E ali eu estava desesperado. Como eu era vidente, automaticamente veio aos meus ouvidos o inimigo e disse:
Era mais ou menos 3 horas da tarde. E ele disse: daqui para 6 horas você vai morrer, porque guardou aquele folheto dentro do seu livro. Eu fiquei muito desesperado. Mas aquela pessoa, aquele presbítero que me evangelizava, ele falava de um versículo que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E alguém, ainda estando morto, estando em mim, viverá. Imediatamente, eu procurei, dentro daquele livro, o folheto evangélico que aquele irmão tinha me dado. No verso do folheto, tinha o nome e o endereço da igreja. Imediatamente, eu me dirigi até a Praça da Sé. Era mais ou menos 6 horas da tarde. Ali estava toda a igreja cantando e glorificando a Deus. E veio ali a palavra de Deus. Os irmãos fizeram um apelo e sobre aquele hino 340, eu ali levantei a minha mão e aceitei Cristo como meu Salvador. Após eu ter aceitado Jesus Cristo como meu Salvador, ali naquele culto de ar livre, fui com os irmãos para a igreja. Chegando ali naquela igreja, eu me senti muito alegre, me senti uma pessoa transformada e muito segura, porque o inimigo tinha dito que eu morria até às 18 horas. Mas, ali chegando, às 20 horas, eu olhando para o relógio glorifiquei a Deus, porque nunca o inimigo falava para mim uma coisa para não acontecer. Mas ali na igreja, diante a mensagem que veio depois, e me veio um alívio e uma certeza de salvação. E ali, imediatamente, já comecei a glorificar a Deus como meu único e suficiente Salvador. Ali já foi me dada uma Bíblia, ali já foi me dada uma harpa. Não tinha sabedoria, mas um santo irmão veio, me abriu a Bíblia aonde veio a mensagem, e dali por diante a minha vida começou outra. Nasci de novo e hoje sou um homem transformado para a honra e glória de Jesus. Prisioneiro sem grade, conheça a verdade pra te libertar. Perceba o perigo, Jesus é o abrigo, vem refugiar-te. Prisioneiro sem grade, é uma maldade tu viver assim. Jesus Cristo te ama, Ele te chama, ó vinde a mim. Atrás das grades de uma penitenciária há muitos gemidos aflitivos e só Deus pode socorrer. Eu já era crente, batizado, mas sem muita experiência de pregar na igreja e de subir no púlpito. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja, a irmã Maria do Carmo. Ela tinha 3 filhos, o Lúcio, o João e o Luiz. Infelizmente, por circunstâncias da vida, um dos seus filhos, João, estava na casa de detenção. E a nossa irmã, ela tinha o hábito de ir de manhã para a detenção e ficava até a noite evangelizando aqueles presos, tendo como filho. E geralmente ela chegava, porque estava naquele trabalho do Senhor, mais ou menos às 8 horas da noite, no meio do culto. De repente o inimigo entrou em mim, falando um espírito de murmuração, porque aquela irmã chegava no meio do culto. Mas eu sentia que era algo maligno. E de repente eu senti, quando o Espírito de Deus chegou em mim e disse àquele inimigo: saia daqui, porque esse agora é comprado pelo sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração: meu servo, era um dia das mães, um dia festivo. E o Espírito Santo diz: agora eu vou revelar para essa mãe
vou revelar para essa igreja quanto eu amo as mães, quanto eu amo a lágrima de uma mãe, quanto eu tenho desejo de salvar aqueles que estão debaixo da prisão. De repente eu não tinha experiência, e o Espírito Santo tinha me avisado que eu tinha oportunidade. E eu comecei a ficar trêmulo porque eu não tinha experiência de pregação, eu era novo convertido, sem nenhuma experiência de púlpito. E de repente, esse que me ganhou para Jesus, pastor hoje, Ranulfo Gabriel dos Santos, falou: José Barbosa, você tem oportunidade. E ali eu fui tremendo. Mas até eu chegar no púlpito, o Espírito Santo diz: meu servo, eu te darei palavra. Eu falarei com essa mãe e com essa igreja. Quanto eu amo a ela, quanto eu amo a um filho, quanto eu amo a lágrima de uma mãe. E ali eu chegando, comecei a ficar trêmulo. E o Espírito Santo mandou que eu mandasse que o instrumento de corda fizesse um fundo musical. E eu ali fiquei em espírito de oração, pedi que a igreja ficasse em espírito de oração. E de repente, o Senhor me deu essa poesia. Nunca tive tendência de ser poeta, nunca tive nenhuma tendência de fazer nenhuma poesia, mas eu vim descobrir quanto Deus ama, como Jesus tem as suas maneiras, como Cristo, como o Espírito Santo tem sua maneira carinhosa de falar com o seu povo. E de repente, ali os irmãos do instrumento de corda começaram a fazer o fundo musical. A igreja começou a ficar em espírito de oração. E de repente, o Espírito Santo de Deus encheu a minha boca e disse que ia falar tudo o que tinha acontecido na detenção através dessa poesia. Já na igreja, Deus revela em versos para o irmão José Barbosa a aflição de um filho ao reconhecer o grande amor da sua mãe. Assim diz um filho na prisão: quando à tardinha eu me ponho a imaginar que por poucos tempos no xadrez eu vou ficar. Sinto amargor, sinto uma dor. Essa recordação faz sufocar meu coração. Ó querida mãe, ó querido coração, não vi os teus conselhos, mas você tinha razão. Hoje vivo amargurado nas grades dessa prisão. É muitas coisas que me acusam, muito delas são mentira. A senhora é muita heroína, pois enfrentaste essa fila. Por aí o mundo chama as mulheres de bacana, mas a verdadeira mulher é servir a Deus e ser humana. Conselho da senhora, muitas vezes eu nunca quis, dê lembrança a meus irmãos, ao Lúcio e ao Luiz. Diz a eles que por ele eu tenho um amor profundo, porque Cristo é liberdade e a luz que ilumina o mundo. Seu policial, me faz uma simulação, me abre essa grade um pouquinho, que eu quero aqui, nesse cantinho, beijar e abraçar essa mãe querida, que é a flor do jardim mais preferida e a dona do meu coração. Quem te paga a sua visita, feita de coração, é o Divino Espírito Santo, que no céu já deu seu canto e já deu seu galardão. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o verso 15 e 16, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente
estrela da manhã. Meu prezado amigo da Palavra de Deus, aqui nós estamos vendo que ficarão de fora todas essas pessoas que estão enquadradas dentro dessa atitude nociva. Porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. E Ele vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Eu, por exemplo, conforme todo esse testemunho, um dia levantei a minha mão, fiz repúdio a todas essas atitudes e hoje me acho um jovem lavado, remido no sangue de Jesus. Portanto, prezado amigo, medite na sua consciência para que você não fique de fora, porque Jesus Cristo, Ele está às portas. Ele vem buscar a sua igreja. Portanto, não é certo que o senhor, que a senhora, que você jovem, fique pelo lado de fora do coração de Jesus Cristo. Ele diz aqui: eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar. O primeiro que testificou do amor foi Deus, dando Jesus Cristo, o seu único filho, para que morresse numa cruz pelo mim e por você. Realmente, nessa tarde, nessa noite e nesta hora que você ouve essa palavra, analise a sua vida e fique realmente pelo lado de dentro da palavra e do coração de Deus.